Talvez ele demore um pouquinho, não tem problema. Não sei se ele tá pesado. Aí, foi. Aí, abriu. Quer que eu diminua? Eu não sei se eu consigo diminuir. Ops. Ups, não, tá excelente desse jeito. Tá Tá. tela preenchida. Então, vamos lá. Passamos agora, então, para a nossa última apresentação da tarde. E a gente vai trazer a Paola Pedulo, que vai falar sobre sustentabilidade na vida cotidiana. E também agradeço, Paola, até pelo leve empurrão que a Bru te deu. Assim, bem delicado para você estar aqui. Exatamente. Mas eu digo, eu vou te repetir a mesma coisa que eu digo para a Bruna. Vocês que começaram a trabalhar muito antes da gente, que são das turmas pioneiros, vocês inspiram só por vocês terem escolhido isso lá atrás. E uma vez que você traz essa bagagem... História, eu acho que eu não sei se a gente chora ou se a gente dá risada, né? Ou as duas coisas juntas, né? Mas é isso, assim, eu sou formada de 2014 e quando eu escuto as histórias de lá em 2007, lá no começo de 2000, eu falo, meu, eu cheguei numa época que já estava super bem, tudo. Super estruturado, super. E essa galera nova que chega e escuta o que aconteceu, é um ciclo, assim. Então, vocês inspiram, acho que toda essa juventude, toda essa galera que está chegando a ver que, tá bom, vamos lá. É desafiador, mas a gente consegue. Então, ótima apresentação. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui para te dar suporte. Beleza. Só me fala se o som tá bom ou se você quer que eu coloque o fone ou assim dá. Seu som tá bom, pode seguir. Então, beleza. Então, vou lá, qualquer coisa, você me dá um grito aqui porque eu não tô me vendo. Ah, tudo bem. Show. Vou seguir. Então, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Paola, também conhecida como Paiô, pela faculdade inteira. E como a Bru explicou, me formei já há muitos anos, me formei na mesma turma que ela, mas acabei atuando super pouco como naturóloga de fato. Vivenciei ali uns processos muito bacanas, trabalhei no HC, trabalhei depois num... Travou? Travou sua imagem, mas a gente estava te ouvindo. Beleza, vamos lá. Voltou. Então, trabalhei no HC, depois fui trabalhar num spa em Paraty, tive algumas experiências com atendimento individual, tive uma história, embora curta relativamente, mas vivenciei muita coisa. E como a Bru falou, embora não atuando ativamente, mas eu trouxe todo o conhecimento para a minha vida. Então, para a minha vida pessoal, fez muita diferença em todos os sentidos. A minha mãe teve 3 cânceres, a gravidez da minha irmã, meu marido teve um câncer. Então, assim, eu tive um suporte, um conhecimento e uma forma de ver tudo isso de uma forma muito diferente, devido a toda essa bagagem que eu aprendi e que eu fui usando da forma que era viável ali dentro da minha realidade. E de uma forma ou de outra, mas eu tento sempre incluir alguma coisa na rotina. O conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Então, essa sou eu. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha forma, como eu lido com a sustentabilidade no dia a dia. Eu estou falando que é uma sustentabilidade além de conceitos, porque, assim, eu não vou ficar batendo em teoria, eu não vou ficar batendo muito nessa parte de número, de conceito. Eu vou mais para a parte prática, que eu acho que é o que a gente quer, porque conceito a gente entra no Google e qualquer lugar a gente acha. Então, eu vou trazer mais para a minha realidade mesmo, porque eu tenho feito. E qualquer dúvida que vocês tiverem também pode me mandando. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês um pouquinho, só para a gente ter uma noção, assim, da crise global, que todo mundo já sabe o que a gente vive, que o planeta, ele é insustentável, não dá para a gente continuar vivendo dessa forma como a gente está. O planeta não tem suporte mais. Na teoria, a gente precisaria de um outro planeta para que a gente conseguisse continuar vivendo com essa demanda absurda que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, a minha ideia qual é? É trazer para vocês esse passo de urgência. Porque mais cedo a Karina falou sobre os óleos essenciais e ela foi muito sábia. Ela falou exatamente isso.
que o pessoal está muito no automático e acha que assim, óleo essencial tem em todo lugar, a qualquer momento a gente consegue, que tudo é muito fácil. E não é assim. A natureza, ela tem um ciclo e a gente tem que respeitar esse ciclo. A gente tem que respeitar esse processo todo que a natureza tem. Ela é finita, ela tem uma quantidade limitada. Não é uma coisa que vai ser eterna. E esse ponto está chegando num limite que está insustentável. Então, a minha ideia está sendo essa: mostrar essa crise, esse problema todo, para a gente fazer a diferença, porque nós somos agentes de transformação. Estudantes, naturólogos formados, ou pessoas como eu, naturólogas que não atuam, mas a essência é essa: é a gente continuar passando conhecimento. E se o planeta não está saudável, como a gente quer ter uma saúde? Não tem cabimento, a gente não consegue, isso é inviável. É um ciclo todo que, né, nós somos o todo. Então, essa é a proposta. Eu trouxe esse gráficozinho para vocês verem, que é da ONU. Foi uma conferência de 2015 que eles estão com um projeto exatamente com esses 5 pilares, e aí depois eles têm mais 17 objetivos com práticas sustentáveis, que é para a abordagem do todo, para que eles façam essas parcerias, para que as pessoas entendam, tenham conhecimento, porque a educação, ela está na base de tudo. Então, a ideia toda desse projeto é essa, é a educação e mostrar como a gente consegue transformar toda a nossa realidade. Então, nosso planeta está implorando, ele está gritando por ajuda e a gente não está conseguindo conectar com isso. A gente está tão desconectado da nossa essência que imagina a gente conseguir se conectar com o planeta. A gente não consegue entender o nosso corpo, a gente não está conseguindo parar, ter esse momento de reflexão das nossas atitudes, das nossas ações. E o planeta está pior ainda. Então, assim, é um momento que a gente realmente precisa mudar os estilos de vida, mudar as ações, para que isso seja viável, para que a gente tenha qualidade de vida. Porque, de novo, se a gente não tem qualidade de vida, o planeta não tem qualidade de vida e vice-versa. E a gente precisa de fazer isso de uma forma diferente. Então, a gente tem que repensar todas essas ações. E como a gente estava falando antes, é o trabalho de formiguinha. Não é uma ação, mas pá, é tão pequeno isso que eu vou fazer, poxa. Não, não existe o pequeno. Porque 1% aqui, 1% aqui, 1% ali, cara, imagina esse mundo se cada um fizesse 1% melhor todo dia. A gente teria um universo muito melhor, muito mais próspero, muito mais saudável. Então, essa é a nossa proposta, que as nossas atitudes, que a gente tenha consciência disso, que as nossas atitudes, elas influenciam e elas vão trazer melhorias para o nosso planeta e para a nossa vida. Aí aqui é uma outra forma só para a gente ter essas sacadas assim de pensamento, que quais são as nossas necessidades reais? O que a gente precisa? A gente está passando por essa pandemia, por essa situação toda doida que ninguém imaginava passar. Eu acho que é um momento que todo mundo, pelo menos, né, tentou ali se despertar de alguma forma, tentou buscar alguma coisa diferente, se conectou um pouco mais, nem que seja aquele pouquinho, mas se conectou um pouquinho mais com a sua essência. Então, a gente percebeu o quê? Principalmente, cara, a gente precisa de ter contato com a natureza. A gente precisa ter esse contato com a sociedade, com a comunidade. A gente precisa ter esse acolhimento, a gente precisa sentir isso, esse pertencimento. E que foi o que a pandemia tirou da gente. Então, assim, a gente quer a natureza, a gente precisa da natureza. E o que a gente está fazendo para ajudar? É uma reflexão que fica para a gente. E, principalmente, assim, a gente pensar que nós somos, sim, poderosos o suficiente para conseguir mudar isso. Porque tudo que acontece só acontece porque nós permitimos. Então, por exemplo, se as indústrias estão fazendo certas coisas que estão prejudicando as atitudes, por que isso acontece? Porque tem alguém que está sustentando isso. Não adianta eu falar, nossa, eu sou contra os agrotóxicos. Ok, mas eu vou continuar incentivando a indústria, eu vou continuar incentivando essa rotina toda. Então, o nosso passo, por menor que seja, ele tem poder, ele tem força. E é esse empoderamento que é necessário para que a gente entenda, para que a gente interiorize isso, que isso é importante. E, voltando para os recursos naturais, lembrar o quê? Que o menos é mais. É mais importante a gente ter qualidade do que quantidade. E isso para tudo.
Nos recursos naturais, a gente percebe claramente isso, na nossa vida cotidiana. A gente precisa ter esse conceito para que a gente consiga ter um mundo melhor. E tá, você está falando tudo isso, você está falando de mundo, mas e a naturologia está entrando onde nessa sustentabilidade? Eu lembro que na época que eu fiz meu TCC, o meu TCC justamente foi sobre sustentabilidade, e na época, muitos anos atrás, com uma outra consciência, eu tinha essa semi-visão, assim, de que a sustentabilidade era uma coisa muito longe, era uma coisa para os outros, que não se encaixaria na minha vida. E hoje eu percebo que a naturologia, essa visão integral que a gente aprende, que a gente cria, faz completamente diferença. Então, por quê? Através disso, a gente consegue entender que tem o ciclo, a gente consegue entender que a gente faz parte do todo, que os resgates que a gente tem com as terapias, todo esse conhecimento ancestral, que realmente, na verdade, é o que a gente precisa hoje. Porque qual é a lógica? A gente parar hoje e voltar. A gente tem que retroceder. Tem que viver como lá atrás viviam certas coisas, certas atitudes. A tecnologia tem que continuar existindo, as coisas têm que continuar fluindo, esse é o caminho. Mas a gente também não pode mais esquecer que lá atrás deu origem e esse mundo não era o que era. Estava muito melhor. Ok, Paola, tem muito mais gente hoje no mundo, as coisas são muito diferentes, mas a base é importante. Esse sustento, essa ideia, todo esse conhecimento, a gente tem graças a eles. Então, assim, a naturologia proporciona essa visão, principalmente, de entender essa visão integral dos ciclos, de que a gente faz parte desse todo, que não tem um, todos somos. A gente é tudo uma coisa só. Não tem a Paola longe da naturologia. Não, a naturologia está aqui, a gente está junto, essa troca. Isso é o importante de tudo, para a gente fazer que as coisas fluam melhor. Ups. E aí eu trouxe as perguntinhas para a gente também se questionar sobre consumo, mas na verdade não é só sobre consumo, é sobre a vida, sobre as nossas práticas diárias, sobre todas as atitudes que a gente tenha com a vida, isso é válido. São 4 perguntinhas. As escolhas que eu vou fazer, elas são boas para mim? Tá, bacana. Mas elas também são boas para o outro? Bacana também, tá fluindo. E para o planeta? Porque não resolve só me satisfazer, satisfazer meu ego, satisfazer as minhas vontades, se eu estiver prejudicando o restante, se eu estiver prejudicando o macro. E essa atitude, essa escolha, essa ação, isso vai me gerar orgulho? Porque a gente tem essa questão do orgulho ser ruim, do orgulho pejorativo, desse orgulho mais como uma coisa, né? E não, a gente tem que ter orgulho das nossas ações, sim. Principalmente se elas forem boas escolhas. A gente tem que ter essa disponibilidade de aceitar isso, porque os nossos exemplos são as nossas melhores ferramentas. Muitas vezes não adianta a gente falar, é melhor a gente nem falar para a pessoa, a gente mostrar a nossa ação, o nosso exemplo, ele vai fazer muito mais sentido, ele vai ter muito mais essa reciprocidade do que simplesmente a gente falar. Beleza, tudo está fluindo bem. Seguiu. Não, tem coisa que não está batendo. Sem chicote, não é chicote. É só pensar o que está dando ali que eu posso fazer diferente. E não é fazer diferente numa coisa de outro planeta. Não tenho que ir até a África cuidar das criancinhas da África. Não. É dentro da minha realidade atual. O que eu, Paola, dentro da minha rotina hoje, posso fazer para melhorar essa escolha? Tem alguma coisa possível? Sempre tem. De alguma forma, a gente sempre consegue dar. Então, essa é a minha intenção com essas perguntas. E aí, trazendo para a consciência de novo tudo isso. O lixo. Sustentabilidade eu acho que é o principal, é um ponto, assim, a gente está vivendo no mar de lixo. É absurdo tudo isso, é insustentável, toda aquela historinha que eu já expliquei. Então, eu trouxe só alguns pontos que é para a gente ter noção. Porque é muito fácil a gente simplesmente tirar o lixo de casa, colocar lá na sacada, colocar na rua, enfim, colocar na lixeira, e tá resolvido. Coloquei o lixo para fora. Mas que fora? Para onde esse lixo está indo? Não tem fora. Tá todo mundo no mesmo planeta, tá todo mundo no mesmo barco.
Então, esse fora, só porque a gente tampou o olho e deu a responsabilidade para outra pessoa, não, isso está errado. A responsabilidade continua sendo nossa, mesmo que nós não estejamos mais vendo esse lixo. A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa atenção, porque isso é muito importante para que isso seja viável. A gente tem que pensar no futuro nosso, que se Deus quiser eu quero chegar lá nos meus 80, sei lá quantos, e numa condição boa. Mas eu também quero que meus filhos tenham condições boas de vida, meus sobrinhos, meus netos, eu quero isso para o futuro. Então, essas ações a gente tem que repensar. E eu queria propor para vocês é só um exemplo, assim, mas isso foi uma coisa que fez muito sentido para mim, e mais para frente eu vou contar isso melhor. Não precisa fazer igual a garota da foto, mas a ideia é o quê? Que a gente tente deixar o lixo da nossa casa uma semana, dentro de casa. Que a gente não tire o lixo, que a gente deixe todo o nosso lixo armazenado e faça essa análise, que a gente consiga parar, olhar para o lixo e entender o que eu estou descartando, o que disso eu poderia melhorar. Tem alguma coisa daqui que realmente eu estou jogando que não tinha que estar jogando? Eu poderia estar doando alguma coisa nesse sentido? Eu poderia fazer alguma coisa diferente com esse lixo. Quando eu parei e fiz isso, eu não consegui fazer por uma semana, porque eu percebi que eu tinha muito mais, perdão, lixo orgânico. Peraí, gente. Respira aí. Até a primeira e foi. Eu percebi que eu tinha muito mais lixo orgânico do que lixo reciclado. Ok, eu tenho 3 gatas, eu não vou deixar o lixo ali, né? Aí eu comecei a repensar em tudo isso. Eu falei, peraí, que tem coisa errada. Eu não posso estar gerando tanto lixo assim. Aí começou a virar uma bola de neve positiva, que eu comecei a olhar para isso e ter atitudes diferentes. E aí foi um dos processos de despertar que eu tive nesse sentido. Então, só mostrar, por exemplo, voltando, eu falei da pandemia. Eu, particularmente, nunca fui muito de pedir delivery. Eu sempre preferia sair, ir para os restaurantes e tal. E com a pandemia, acabou que a gente acabou consumindo um pouco mais de delivery. Gente, o que a gente faz com tanta embalagem de isopor? Não tem lógica. Em qual momento eles pararam de fazer aquela embalagenzinha, lembra lá de antigamente, que era de alumínio, que tinha um negocinho que eles colocavam em cima e rodavam ali? Aquilo era de alumínio, pelo menos. Agora não, é isopor e o trem não vai dissolver, ele não vai degradar. Eu comecei a analisar tudo isso, eu comecei a ficar em choque. Então, tudo é reflexão para a gente. E aí tem o fator de pontuar só para vocês, que, por exemplo, o brasileiro, a gente gera mais ou menos 1 quilo de lixo por dia. Então, imagina isso no fim do ano. É muita coisa. É absurdo isso. E aí a gente para e pensa que plástico também a gente não recicla o suficiente. E quantas garrafas de água a gente já tomou? Quantos copinhos de água a gente saiu em algum lugar e tomou um copinho d'água? A gente não para pensar nisso. Então, isso tudo é importante a gente refletir para ver o que a gente pode fazer de diferente para ser um start, sem chicote. E aqui é um gráfico que eu achei bem legal de trazer, que ele fala sobre o desperdício dos alimentos. Assim, não é o brasileiro que descarta, não. É o mundo que é absurda a quantidade que é descartada de alimento, que é desperdiçada. No próprio trajeto da colheita ali, da fazenda, até chegar no mercado, isso já se perde muito. Então, é tudo para a gente ter essa consciência e entender que a comida, que é uma coisa que eu foco bastante, porque eu acho que a comida ela é um despertar para a nossa saúde, para a nossa sociedade, para a nossa sustentabilidade de modo geral. Então, é por isso que eu acabo focando muito mais para esse lado, porque eu acho que ela é um ponto de partida que agrega saúde, que agrega tudo. A gente desperdiça demais. A quantidade que a gente desperdiça, comparado com a quantidade de pessoas que passam fome no mundo, é absurda. Então, assim, é trazer a consciência de, será que a gente desperdiça por falta de conhecimento, por preguiça? O que está fazendo com isso? Porque, no fim das contas, a ponta do iceberg do desperdício somos nós.
que somos os consumidores finais. Mas todo o processo atrás desperdiça demais. Só no transporte são quase, acho que 50%, é uma coisa mais ou menos assim, do desperdício, do total do desperdício, 50%, se eu não me engano, ele é só no transporte. Então, de sair da colheita até chegar no mercado, cara, como assim? É muita coisa. Ok, nossas estradas não são boas, tem vários aspectos que a gente também levanta, mas tem que ter cuidado. E esse desperdício todo é um dado que é alarmante, pelo menos para mim. É isso aqui, ó, gente. Se todo desperdício, se a gente calculasse a quantidade que a gente gasta, que a gente polui, fosse considerado um país, nós seríamos o terceiro, nós de modo geral, né, o mundo, como emissor de CO2. A gente só ia ficar atrás dos Estados Unidos e da China. Cara, é muita poluição, é muita. E a troco do quê? A gente está exaurindo a terra. Por quê? Tem a água, tem o solo, tem todo o projeto da terra, toda essa parte da natureza que trabalhou ali, ela serviu para gente, ela gerou aquele alimento para ficar perdido e para cair aonde? Em aterro? Não, gente, isso está errado. É muito complicado, porque mesmo o alimento, que nem desperdício aqui, é comida, não estou falando de processada, não estou falando de embutido, estou falando de comida vegetal. Isso vai para o aterro. Ele vai poluir da mesma forma? Agora, vamos no mundo ideal, maravilhoso, ok. Se tivesse uma compostagem que fosse uma coisa um pouco mais orgânica, seria melhor. Ainda seria muito desperdício, porque a quantidade que se desperdiça é absurda, mas pelo menos seria uma coisa menos pior para o planeta. Então, a gente desperdiça, a gente gasta a natureza, a gente gasta todos os recursos, a gente polui mais o planeta, e a gente está fazendo o quê para mudar isso? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção nesse sentido. Aí, aqui é só mais um para trazer uma consciência também, referente à água, que a água também a gente não vê, é absurdo também a quantidade de água que é desperdiçada, só aqui, ó, antes de chegar no cavalete. É, é absurdo isso. E aí a gente pensa, não, mas deve ter alguma coisa errada, né? Tem muita coisa errada. Por que que no Japão são só 6% que é desperdiçado e no Brasil são 40%? É absurdo. E além dessa parte, aí tem a parte de consumo, que daí também é outra questão que eu vou colocar um pouco mais para frente, mas também sem chicote. Mas é só para a gente já ter um pouco mais de consciência sobre o que isso gera. Para a gente produzir 1 quilo de carne ou 1 quilo de manteiga, são mais de 17 mil litros de água. Cara, 17 mil litros de água é água demais para 1 quilo de carne. E quantos quilos de carne uma pessoa geralmente come durante um mês? Então, são questões para a gente analisar, para a gente entender o que a gente pode fazer de diferente. E aqui é uma brincadeirinha saudável que eu quero trazer para vocês, para também trazer para a consciência isso. Tudo isso eu estou focando para o consumidor referente à comida, mas a gente pode transferir isso para outros aspectos da nossa vida, que são os 5 tipos de consumidor. Então, vamos lá, para a gente tentar entender em qual que a gente se encaixa, para essa reflexão também fazer sentido mais lá para frente. Tem o cozinheiro abundante. Cozinheiro abundante é o quê? É aquela nona, sabe? Que gosta da mesa, que parece aquela mesa de Natal, de Réveillon, que é farta, que tem comida que você vai comer a semana inteira, que você não vai aguentar mais olhar para aquele prato de comida. Tem essa que é abundante. Tem a beliscadora. A beliscadora é aquela que comeu, mas que deu aquela tapeadinha. É tipo aquela mãe de criança, sabe? Que fica toda hora ali, ó, entuchando alguma coisa. Ah, um petisquinho. Ai, que bonitinho, ele sorriu. Dá um pirulito. E vai nesse sentido. E tem o procrastinador, que o procrastinador, ele é aquele, o meio que tô fingindo que eu não tô vendo, tô tampando o sol com a peneira. Comi, comida ficou ali, tô deixando ela ali. Não vou jogar fora, morro de dó de jogar ela fora, mas não vou fazer nada. A comida só tá ali, só ocupando espaço, tá parado. Tem o desperdiçador de sobras, que é o tipo que, assim, fez o almoço. Não come comida requentada. Colocou no prato? Deus me livre e guarde. Vai esquentar no micro-ondas? Não. Colocou no plástico, então? Colocou no Tupperware para colocar na geladeira? De jeito maneira. Então, assim, vamos prestar atenção em qual que a gente se encaixa. E tem o consumidor versátil, que é o da sacada.
Acabou o almoço ou acabou a janta. Fez uma sopinha, sobrou 2 conchas de, sei lá, sopa de lentilha. O que você faz com 2 conchas? Nada. Você não vai ser uma refeição, você vai ficar ali. Se for o desperdiçador, o procrastinador, ele vai deixar na geladeira. Se for o versátil, o que ele vai fazer? Opa, peraí, vamos mudar isso aqui. Vamos misturar um pouquinho aqui, vamos colocar um tempero, a gente coloca uma farinha de arroz aqui, já vira um bolinho e tá tudo certo. Então, a gente tentar entender qual deles que a gente está habitando nesse momento, para ver o que a gente pode fazer para mudar. Porque, né, para a gente diminuir o desperdício, para a gente fazer tudo isso. E, de novo, volto a falar. Estou focando na comida, mas a gente pode falar isso em relação a outras coisas. Em relação ao trabalho, aquela pessoa que quer fazer tudo, que agarra tudo para ela e vai fazendo tudo, ou aquela que vai comendo pelas beiradas, que faz um pouquinho, que para. Então, assim, é no relacionamento de modo geral, para a gente fazer essa reflexão. E agora vamos para a parte que eu gosto. Porque eu sou a última, confesso, eu sou a versátil, que gosta de fazer tudo, que não desperdiço nada, que vou aproveitando e vou mudando. E eu trouxe essa foto já, propositadamente, para trazer a consciência do quê? De tudo que a gente falou lá atrás, do desperdício de alimento, de algumas pessoas que elas já têm um pouco mais de preguiça nesse sentido, mas ao mesmo tempo também a gente tem que analisar a quantidade de plástico que tem aqui, a quantidade de energia vital que foi desperdiçada por essas plantas, por esses alimentos. Eu cheguei a ver banana já, eu não sei vocês, mas eu cheguei já a ver a banana descascada numa embalagem dessa. Que o quê? É isopor e plástico filme. Podia, pelo menos, tentar fazer alguma coisa diferente, porque hoje já existem essa possibilidade de usar esses como se fosse um isopor, mas ele é derivado da mandioca. Então, ele é biodegradável, tem os plásticos que são diferentes, mas vamos pensar na realidade que não é. A realidade daí é a fruta no isopor e no plástico e fica na geladeira sei lá quanto tempo. Paola, isso é um pecado? Não, não é um pecado. Eu não sou contra. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas a ideia inicial dessas frutas descascadas e já embaladas é linda. A ideia inicial dessas frutas é justamente servir as pessoas que têm necessidade, que não têm a mobilidade, que não têm a pinça, que não têm a destreza, que têm alguma deficiência. Então, a ideia é fenomenal, gente. Isso daí é inclusão. Isso é você realmente acolher as pessoas e proporcionar uma saúde para a pessoa. Porque às vezes a pessoa não consegue descascar uma mexerica. Esse movimento a pessoa não tem. Às vezes a pessoa teve um AVC, ou enfim, teve mil problemas de saúde, a gente não sabe, mas a ideia inicial é essa. Bacana. Porém, o que acontece? A indústria, as empresas, os mercados, eles querem vender, eles querem o produto, eles querem surfar a onda que tá lucrando. Então, eles pegaram o quê? O pessoal tem preguiça, o pessoal tá ali que não desenvolve, complicado, vamos vender para eles também. E aí começa a colocar tudo isso. Os valores são absurdos, a quantidade de desperdício é enorme. Porque quem garante que esse monte de mamão ali, picadinho, vai ser vendido? Não vai ser vendido tudo isso, provavelmente. E espero eu que não, né? Porque eu espero que as pessoas tenham mais consciência e vão comprar um mamão, abrir em casa e cortar quem tem condição para isso. Mas é a realidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A gente não pode ser nem 8 nem 80. A gente tem que pegar o nosso lado, entender toda essa parte da sustentabilidade, mas também a gente tem que ter o olhar acolhedor e não ficar com chicote, porque não é o que eu faço, eu sou diferente ou eu sou melhor. Não, eu sou igual a todo mundo e a gente está no mesmo barco. De novo, o que a gente pode fazer? O nosso exemplo. Eu não compro isso. Eu não compro isso e assim, isso na minha cidade, há um pouco tempo atrás, há um ano atrás mais ou menos, ele era restrito a alguns hortifrutis mais selecionados. E ontem eu fiquei pasma que ontem eu encontrei na feira também já a mexerica descascada na feira. Então, volto, me dói, mas eu espero que isso seja levado para as pessoas realmente necessitadas. Fora isso, a gente volta para a saúde. A gente precisa de ter alimentação, a gente precisa de ter variedade alimentar. Então, se as pessoas forem precisar disso, tá tudo certo. E o que acontece? As nossas escolhas fazem a diferença.
Então, eu fui para a feira. Eu tive a escolha de comprar a mexerica descascada ou comprar a mexerica in natura, bonitinha, que eu nem peguei saquinho, eu só peguei da banca, coloquei na minha sacola descartável, da minha sacola, da minha ecobag, e vim para casa plena e feliz. Então, assim, a nossa escolha, nós temos esse poder na mão da gente fazer a mudança. Então, essa é a ideia. E aí a gente volta para a indústria. A indústria quer vender, a indústria quer lucrar e eles querem surfar nessa onda. Então, vamos lá. A onda agora é o quê? É o saudável? Então, tá bom. Eles vão fazer produtos fingindo serem saudáveis para enganar a população. Eles enganam de verdade? Engana quem quer. Por quê? Brasil, a gente tem um guia da alimentação da população brasileira bonitinho, um guia alimentar de fácil acesso, de leitura simples, que seja prático para que todos entendam. Então, é importante que a gente divulgue a informação. Então, de novo, entra a naturologia como o quê? Como agente de educação, como agente de transformação de saúde. Da gente conseguir levar isso para as pessoas, mostrar esse outro lado que as pessoas leigas não sabem. Ninguém aparece na Globo falando, olha, pessoal, tem o guia, vamos ler o guia. Não, ninguém vai falar isso, porque não é conveniente para eles. Então, assim, é nosso papel de levar a saúde e, para mim, Paola, a saúde começa nas compras, nas nossas escolhas, de saber que a gente precisa de ter alimento, diversidade, diversificado e toda essa parte, mas também está na nossa mão escolher o que é certo e o que não é. Então, a economia vai para todo esse lado, para a indústria e para a nossa saúde e para o nosso bolso. Aí, aqui são algumas mudanças que a gente pode fazer, que é possível dentro da realidade de cada um, e mostrando isso. Todas as fotinhos são minhas. Esse modelo é um modelo da Bia Jansen. Ela é portuguesa ou italiana, agora eu não lembro o nome dela, a origem dela. Mas, enfim, ela é muito legal, ela tem um programa de lixo zero. Procurem depois no Google, que é fenomenal. E aí ela incluiu esse fator de recusar e compostar, além dos tradicionais reduzir, reutilizar e reciclar. O recusar. O que eu posso recusar? A sacola plástica? Eu fui na feira e levei a minha bolsa. Aqui eu estou no mercado. É um mercado simples, não é um mercado grande, apesar dele ter várias unidades, ele é um mercado pequeno de bairro. Mas tá aqui, ó, eu queria uma maçã. Eu não sou obrigada a comprar o saco da Mônica. Eu posso comprar quantas eu quiser. E vou aqui e pego uma maçã. Aí, de novo, entra o nosso poder de escolha. Tem um mercado onde eu faço compras, é um atacadista grande, conceituado de várias cidades, enfim, outros estados, onde geralmente eu vou, quando não tem a balança no caixa, eu peço gentilmente para que a pessoa colhe a etiqueta no alimento que eu vou levar, e não pego saco. A moça foi um carrasco ali, ela foi bem esquisita, enfim, não entendeu, respeitei. E qual é o meu papel? Eu não compro mais. Se eu tenho a possibilidade de comprar em outro lugar que atenda a minha necessidade e que faça da forma como eu acho que é o certo para mim, para minha real situação, para mim, para minha consciência atual, então é isso, é o meu poder ali, eu não compro mais. Vou continuar indo no mercado, por quê? Porque ele tem um bom preço, eu preciso comprar arroz, o arroz ali é barato, eu preciso comprar isso ali também tem, mas hortifruti, sacolão, essas coisas eu não compro mais ali. Então, esse é o nosso poder de recusar o que for necessário dentro do que caiba para a gente. Reduzir consumo, toda essa parte a gente já conhece. O reutilizar, aqui são exemplos. Eu costumo frequentar bastante em lojas a granel e eu levo meus potinhos, sim. E aqui coloco meus potinhos. Tranquilamente, eles tiram a tara, eles colocam da forma como eu quero. É uma forma da gente estar utilizando uma embalagem, ainda mais o vidro. O vidro é reciclado? É reciclado. Porém, ele não é reciclado na proporção que deveria. É mais complexo. Então, quanto a gente puder reaproveitar, é melhor ainda. O fator de compostar, aqui está um exemplo, eu poderia ter feito meu super mousse de maracujá e colocado num copinho e tudo bem, mas eu aproveitei a casca e coloquei na casquinha, bonitinha, ficou ali, acabou o mousse, comi, poderia ter feito 1000 coisas com essa casca. Poderia ter colocado no forno, virado uma farinha, mas eu piquei e coloquei na minha composteira. Então, tá tudo certo. A gente faz o que é possível dentro da nossa condição.
E aí aqui, espalhando saúde, né, que é o que a gente pode fazer para reduzir o desperdício de alimento, que, ao meu ver, é uma das coisas mais graves, assim, aliando o quê? Os velhos hábitos com os novos desafios, porque nem todo mundo tem essa boa vontade, porém, todo mundo quer uma vida melhor. E, às vezes, a gente não é difícil. Às vezes, a gente só tem que ter boa vontade, e a questão de coisa de um minuto vai fazer a diferença. Então, é só a gente ter essa consciência, é trazer a consciência para todas essas etapas. Então, o que que eu falo, né? Que eu concordo com essa linha de pensamento. A nossa alimentação ser o mais saudável e consciente possível. Saudável, sendo alimentos preferencialmente de origem vegetal, comprando de produtores locais. Essas fotinhas todas são minhas, fofas. Esse é o seu Paulo e esse é o Moisés. Eles são da feira que eu frequento. Super fofos. Então, assim, o seu Paulo, ele tem uma horta, ele tem um espaço num sítio, ele planta, ele traz algumas coisas. Traz, às vezes, coisas que ele não vende, ele traz Orapronobis para mim quando eu peço, quando eu encho o saco dele, ele traz. Então, assim, é esse contato. Porque você conhecer a pessoa, ela está perto de você, então você diminuiu o transporte, você está ajudando a economia local, você está diminuindo o consumo, você está diminuindo a exaustão do planeta, você está diminuindo cada vez mais o impacto com essas escolhas que você tem o poder na mão. Comprar o quê? Preferencialmente os alimentos da estação. Nosso corpo, ele é sábio, a natureza é maravilhosa. A natureza dá, na época certa, o que nosso corpo precisa para aquele momento. Por que que num verãozão a gente tem muita fruta mais rica em água? Porque é o que a gente precisa hidratar mais o nosso corpo. Então, o alimento sazonal faz parte disso. Em temperaturas mais frias, vai dar o quê? Uma comida mais pesada, uma coisa mais densa, uma vitamina C, uma abóbora, um inhame, uma mandioca. Então, tudo isso faz sentido. E aí a gente volta do porquê comprar no local. Por quê? Se eu vivo aqui, tá um calor do deserto. Por que que eu vou trazer alguma coisa que vem, sei lá, dos Estados Unidos, que tá um frio do absurdo, é outro clima, é outra... Lógico, vai ter os nutrientes ali naquela fruta, naquele produto, é lógico que vai ter. Mas o nosso corpo realmente ele precisa de outra coisa, e não o que aquele alimento está tendo para aquela população, para aquela região. Então, são esses exemplos que é legal a gente ter. E orgânico sempre que possível, isso é fato, mas é uma meta de vida que não é acessível ainda para todos. Realmente é complicado ainda achar, às vezes o preço também não é acessível, e a gente tem que pensar que a nossa realidade não é ideal como a gente deseja que fosse, mas um dia será. Outra coisa também é comprar granel, que é o que eu expliquei da foto passada, porque o a granel você compra a quantidade que você quer, você não fica preso a uma quantidade específica. Então, se você acordou e quer fazer um risoto, cara, eu só quero 2 xícaras de arroz, eu quero 200 gramas de arroz. Eu vou lá na lojinha, levo meu saquinho, pego 200 gramas de arroz, volto, cozinho, pronto, resolvido. Não preciso de ir no mercado e comprar, que vem na caixa, que vem no saco, que gerou um monte de coisa, que teve um transporte que veio de não sei da onde, não sei há quanto tempo aquilo está no armário, enfim. Então, o a granel, ele é mais sustentável por esse sentido. E sempre que for comprar granel, mesmo que seja granel, reduzir ao máximo os plásticos de uso único, que são aqueles saquinhos que eles colocam geralmente, enfim, tem vários outros sacos de uso único, mas esse exemplo é para ficar mais claro. Você volta para casa, cara, não cabe nada ali dentro. Você vai usar aquele saco para quê? Eu, pelo menos, eu tenho uma coleçãozinha que geralmente eu vou e devolvo. Quando eu compro na feira, que eles têm uns saquinhos que eles vendem embalados, eu vou juntando os saquinhos. E aí chega um dia que tem uma pilha já, eu vou lá e devolvo pro meu japonesinho lindo e tá tudo certo. É assim que eu faço. Priorizar os alimentos vegetais e in natura, isso sempre. Evitar os ultraprocessados ao máximo. O que são os alimentos ultraprocessados? São aqueles saquinhos, tudo que brilha, mais ou menos assim, só para você ter uma noção. Então, que passou pela indústria, que tem muito corante, que tem muito aditivo, que você olha atrás e você não consegue entender o que está escrito. Corre, que é cilada. Comida de verdade, a gente sabe ler e a gente sabe ver o que é. Você abriria seu armário e teria aquilo. Isso é comida de verdade. Ultraprocessado, a gente vai para os embutidos, a gente vai para toda essa parte que eu chamo carinhosamente de entope veia. Então, assim, correr o quanto for possível. Vai ter exceção? Vai, a gente é humano, a gente vive, a nossa realidade é diferente, a gente, né, existe o mundo ideal e o que a gente vive. Então, a gente vai sempre no equilíbrio.
Mudar a percepção de descarte de alimento. De novo, naquele sentido. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso usar isso aqui de alguma forma. Eu comprei a folha, eu comprei a cenoura e veio com a rama. Bacana. Eu vou jogar rama fora? Não, eu tô louca atrás de rama e não tô achando a rama tem um mês. Então, assim, não vamos descartar, vamos usar. Até porque muita propriedade do alimento tá mais na rama, tá mais na casca, do que na própria polpa em si. E a gente joga fora. Então, a gente está jogando fora a natureza, a gente está jogando fora vitamina, nutriente, a gente está jogando fora um monte de coisa que o nosso corpo seria muito mais grato e muito mais saudável se a gente consumisse. Outra forma, cozinhar para a gente reduzir o consumo de água, de energia, de gás, de tudo. O que a gente puder reduzir, isso é fenomenal. Para o planeta, para o bolso, para tudo isso. E aí, mais para frente, eu vou mostrar algumas fotinhos para vocês entenderem como que eu faço isso na minha vida. E aí, de novo, usar os alimentos de forma integral. Então, por exemplo, você comprou uma abóbora. Gente, quem nunca comeu semente de abóbora, por favor, comam. Adoro pegar abóbora japonesa, você corta ela, coloca ela no forno. A casca dela é uma delícia, delícia. Tá com trabalho, você não quer descascar ela porque ela é dura? Coloca ela inteira no forno, faz uns furinhos ali com o garfo, joga um azeite, joga um tempero, canela, fica uma delícia, e coloca no forno e vai assar. Enquanto tá assando a abóbora, coloca outra coisa para assar junto, já otimiza o gás ali, já otimiza o tempo. Ah, não, Paola, eu fiquei meio assim. Tá bom, então separa, descasca ela bonitinha, você corta a sua abóbora, cozinha do jeito que você quer. Em algum momento você vai lá e coloca lá no forno sua abóbora, faz um chipzinho dela, fica também fenomenal, a semente. Então, assim, é a gente aproveitar ao máximo tudo que a gente tem disponível, porque a natureza, ela é sábia, gente. Ela não vai dar nada à toa pra gente. Isso daqui, eu quero mostrar para vocês que é. Deixa eu parar aqui, que acho que foi tudo junto. Ai, meu Deus. Não é da mesma barraca, mas é para mostrar para vocês como a gente consegue, sim, com atitude simples, fazer a diferença. Aquele japonesinho fofo, eu busquei essas folhas daqui, que são folhas de brócolis e couve-flor, que eu levei para o abrigo. Eu, particularmente, também como em casa. Quando eu compro brócolis, eu sempre peço, e não adianta me dar 100, porque eu quero o brócolis completo, eu quero com a casca, com tudo que tiver, o alimento eu trago para casa. Já comprei até painço errado, porque eu cheguei e nunca tinha comido painço. Falei, não, vou comprar o completo, lógico, quero o mais integral possível. O que o painço é integral, com casca? Chego eu em casa, o que eu descubro? Não pode comer painço com casca. Painço com casca é só passarinho que come. Conclusão, levei na praça lá e dei para os passarinhos ficar felizes. Mas é para a gente ter uma noção de como acontece. Isso daqui é o desperdício de alimento da feira aqui da minha cidade. Tudo isso aqui é lixo. Isso aqui tudo vai para o lixo. A verdade é essa. Essa caixa provavelmente eles deixem separada, que eles devem dar para alguém, ou para alguém que queira buscar, eles devem entregar, mas é só para a gente ter consciência disso daqui. Todo mundo acho que já deve ter ido na feira e tomado esse susto. Se não tomou, desejo que vá na feira a próxima vez e olhe com outros olhos, para ver o que a gente dá para fazer de diferente. Aí aqui, vou mostrar para vocês a folha. Ó, fenomenal, gente. E tudo ia para o lixo. Essas folhas todas lindas, impecáveis, sem uma larvinha, gente, sem nada. Elas iam ser jogadas no lixo. E elas viraram essa delícia daqui, que todo mundo comeu, lambeu o beiço, repetiu, me deixa meu coração cheio de alegria. Então, é só para a gente ver que a gente pode, sim, reaproveitar os alimentos, que eles são saudáveis para o planeta e para a nossa saúde, principalmente. Aí, aqui, são outras formas que eu quero trazer para vocês, para mostrar como a gente pode otimizar tudo isso. Aqui eu estou mostrando o tomate, que é um desperdício, porque geralmente o cálculo que eles fazem de desperdício de alimento são 40% do peso do alimento é descartado. E o tomate eu acho que é um exemplo clássico. A maioria das pessoas, o que faz? Corta a tampa e corta a bundinha. Ou seja, você desperdiça 2 pedaços, 2 fatias do tomate. Para quê? Olha aqui, gente. Você só vai com a faca e pronto, porque a gente só tem que tirar o olhinho. E também a gente tira o olhinho porque a gente quer. Porque se você for fazer um molho de tomate assado, você pode colocar ele só picado na assadeira e leva para o forno, assa tudo junto, bate no liquidificador e fica resolvido. A bundinha, às vezes, eu nem tiro, porque dependendo de forma como você corta, isso nem vê. E eu tiro mais por conta do meu marido do que por mim, porque eu comeria. Eu só tiraria realmente o olhinho. Aqui é outro exemplo dos talos da beterraba.
com as folhas eu fiz outro preparo, e os talos eu misturei no arroz e fiz. A cenoura, mesma coisa, eu estou otimizando. A cozinha é a nossa aliada. Então, assim, a gente consegue otimizar em todos os sentidos. Eu estou fazendo nessa cena, cozinhando arroz, e eu já coloco sempre peneira. Peneira é vida, gente. Você coloca ali em cima, o vapor já vai cozinhando e tá resolvida a sua vida. Eu fiz ali no caso 5 preparos com 3 bocas de fogão. Então, assim, é fenomenal. Outra coisa que é uma dica super importante para a gente otimizar tempo, economizar tudo, panela de pressão. Não tenham medo de panela de pressão, por favor. Toda panela de pressão, da mais barata à mais cara, você olha, vai ter uma marca dentro. Aquele risco é onde você é o seu limite de colocar água, de colocar alimento, enfim. Não tenham medo de panela de pressão, ela não é um bicho de 7 cabeças. E todo o cozimento que a gente faz com a panela de pressão, a gente reduz em metade do tempo e metade do líquido necessário do cozimento. Então, vale muito a pena. Aí, aqui é a minha querida, para mostrar para vocês que é possível, sim. Eu moro num apartamento relativamente pequeno, sem espaço, com 3 gatas, e consegui uma composteira. Essa composteira linda aqui é a minha, que eu fiz com a ajuda do meu pai, ele furou ali do lado. Então, gente, se eu analisar friamente, ela é pequena. Ela não tem uma quantidade suficiente para o que eu consumo, para o que eu descarto. Eu ainda, infelizmente, descarto o alimento no lixo. Mas eu prefiro ter uma composteira pequena do que não ter nada. Então, antes feito do que perfeito. Então, vamos levando do jeito que dá. Eu só queria contar um caso super engraçado que aconteceu, porque assim, quando eu falei que eu ia fazer composteira, eu recebi muitas mensagens do tipo: Paola, não faz isso! Paiô do céu, isso vai dar mosquito, isso fede, você vai colocar isso aonde na sua casa? Não faz isso. Gente, não tem uma mosca aqui. Não tem mosca na minha casa. Eu coloco ela e assim, ela fica entre a minha geladeira e eu tenho um freezer vertical. Vertical? Vertical. E ela fica no meio. Não tem nada. Nada. É rota de passagem, ele é um corredor de passagem. Então, se tivesse, a gente sentiria o odor. Não tem nada. Ela ainda é recente, eu ainda não consegui colher o extrato dela, né, que é o adubo, mas já fica de sugestão que tudo é possível. E eu só fiz ela por conta dessa daqui, que eu descobri que são 2 litros. Ela é muito pequena. Então, tudo é viável. É só a gente querer que a gente dá um jeito. Aí aqui são outras formas da gente pensar sobre o consumo e a gente ter consciência. Aqui, eu não sei se vocês sabem, a indústria da moda, ela produz muito poluente, as microfibras, tudo isso é muito complicado. É poluição demais. E eita, acho que eu fiz alguma coisa de errado, eu não sei o que eu fiz. Nath? Saiu do modo apresentação. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Super. Só por apresentar de novo. Vou lá. Enquanto eu vou falando para vocês. E vou correr aqui que eu tô atrasada, né? Engata primeiro e vai. E vou. Então, só para vocês saberem, a indústria da moda polui demais o planeta. Cada vez mais eles vão tentando achar novos tecidos mais baratos, que sejam fácil, assim, de venda, de uso para eles, mas que zero o planeta, assim, sabe? Então, é muito complicado. E aí, esse tapete, a gente já deve ter visto, vocês já devem ter visto, isso é muito comum em casa de vó, de gente mais de idade. E eu olhava ele com certo desdém, confesso. Porém, eu descobri que ele é feito através desse monte de resto daqui de malha, que não tá aparecendo, mas é um tear, gente. Enfim. E então, assim, ele é reaproveitado. É uma malha que seria lixo, que seria virada para aterro, que é super complicada para o planeta, e se tornou uma coisa que, assim, todo mundo usa tapete em casa. Então, por que ao invés de eu colocar um outro tapete de uma outra fibra, eu não use essa, que a gente está aproveitando o tapete? Então, fica a dica. E outra coisa que também dá para a gente fazer no nosso consumo, eu não sei se vocês têm animais, eu tenho gato, e
Eu usava sílica, e aí eu fui descobrindo todo esse processo, entendendo que a sílica também não era muito saudável para o planeta, embora ela fosse perfeita, não dá cheiro, tranquilo. Fiz essa mistura. O que que eu uso, gente? Farinha de mandioca, fubá e bicarbonato. Só coloco ali, é a embalagem que eu deixo, ainda é uma embalagem que eu utilizo já, de que é um plástico de outro produto, e uso. As gatas usam tranquilamente, não tem rejeição, não tem cheiro, não dá bichinho, nada. Então, assim, tudo é possível, a gente consegue adaptar para tudo. Trocas sustentáveis. Cloro. Gente, a gente não precisa ficar usando cloro para casa, pelo amor de Deus. A gente pode usar vinagre. O vinagre, ele limpa, ele desinfeta, ele tem vários poderes, é fenomenal. E uma sugestão que eu dou para vocês é fazer o vinagre de cítricos. O que que é isso? O cítrico, de forma geral, limão, laranja, mexerica, a gente não pode colocar na composteira. É uma das únicas coisas que a composteira não aceita. Então, o que que a gente faz com isso? Vai virar descarte? Não, a gente congela. Usou 2 limões, temperou a salada, congela, coloca lá no freezer bonitinho, vai juntando. Tem uma quantidade que caiba num vidro, coloca, completa com vinagre branco e deixa paradinho, vai mexendo a cada dia sim, dia não, e deixa paradinho isso. Você vai perceber. Quanto mais tempo, obviamente, isso vai apurando mais. Ele vai liberando as propriedades dele para o meio do vinagre. E aí você simplesmente bate ele no liquidificador, coa com voal, e isso vai virar um super vinagre concentrado que limpa maravilhosamente bem. Lógico, não é cloro, não é milagre, tem que esfregar, mas, gente, é muito melhor. E aí tem algumas outras dessas substituições que eu proponho para que vocês repensem. Desodorante, tanto aerosol, gente, pelo planeta, pelo alumínio, por tudo que causa para nossa saúde pessoal e para a saúde do todo, do coletivo. Evitem ao máximo aerosol e esse tipo de produtos de modo geral. O plástico filme por paninho encerado. E paninho encerado também, gente, não precisa ser o paninho que vende na internet que custa R$ 50. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o meu paninho que eu mesma fiz. O que acontece? É só você comprar qualquer tecido, você vai lá, você escolhe o tecido que você quer, e aí você pega a cera, pode ser cera de abelha, cera de carnaúba, cera vegetal, e coloca e passa com ferro, coloca um papel manteiga em cima, e aí coloca o ferro em cima e passa. E você tem seu paninho encerado. Custo, bem dizer, 1/3 ou muito menos do que o pano da internet. A outra troca que é fenomenal, a bucha. Gente, essa bucha, ela não dissolve, ela não evapora. Essa bucha a gente vai morrer, nosso filho vai estar, nosso neto, bisneto, sei lá, essa bucha vai continuar ali, viva e forte. E essas daqui são a natureza que dá pra gente, que a gente pode usar, que ela é perfeita. E depois pode ir para composteira. Você pode tomar banho com ela, você pode lavar louça com ela, você pode limpar o banheiro com ela, você pode limpar o vidro com ela, você pode fazer o que você quiser com ela. É uma bucha fácil e muito barata. Eu paguei acho que R$ 12, é uma bucha gigantesca que eu estou usando e ainda tenho guardada. Então, é custo-benefício para todo mundo. Aqui são algumas dicas que eu trouxe de modo geral para a gente repensar e todas possíveis para o nosso dia a dia, sem nada de astronômico, sem nada diferente. Algumas básicas, né, do tipo que eu já falei das panelas, sobre a lavar roupa, a utilização da máquina. Junta a roupa, gente. Junta, não precisa lavar pouca coisa de vez. Junta de uma vez só e faça. Uma outra coisa que é para a gente repensar. Tira o ego, abre a cabeça, expande e só absorve a informação. A gente não precisa lavar a roupa a cada troca. Cara, eu acabei de colocar essa blusa. Eu vou ficar com ela 2 horas, eu não suei, eu não saí, eu não fiz nada. Eu não preciso lavar essa blusa de novo. Eu posso deixar ela ali, colocar ela num varal, tomar um ventinho e guardar. Ela não tá suja. Então, a gente pensa nesse sentido. Outra troca principal, voltando para o vinagre. A gente substituir o amaciante por vinagre. O amaciante, além de tudo que ele faz para o planeta, ele engordura a máquina, ele vai destruindo todo o nosso lençol freático, enfim, ele vai atrapalhando toda essa parte sustentável. O vinagre não deixa cheiro, o vinagre ele amacia o tecido tanto quanto ou mais, e zero problema ambiental. Então, assim, é só você colocar na máquina, no mesmo lugarzinho ali que você colocaria o seu amaciante, você troca e coloca o vinagre. Deixa ali já na área de serviço um vidrinho de vinagre e vai usando. Fiquem tranquilas, juro, não fica com cheiro e é fenomenal.
Utilização de água, outra coisa também que é bem boba, bem simples, você vai descongelar alguma coisa. Geralmente as pessoas descongelam o quê? Colocam numa tigela com água e deixam em cima de algum lugar. Não precisa. Tenha planejamento, organize a sua rotina, tire-a antes. Você vai fazer ela à noite? Tira de manhã ou tira ontem à noite e para cozinhar hoje à noite. Tira, deixa na geladeira e deixa descongelando dentro da geladeira sem água, sem precisar gastar mais água em vão. Ou você cozinhou alguma coisa, usou água, reutiliza essa água. Você cozinhou algum legumes, usa aquilo de caldo. Putz, eu não tenho nada para fazer de caldo agora. Eu só cozinhei, Paula. Fiz batata ali, coloquei e acabou. Beleza. Congela, coloca no vidrinho e congela, leva para o freezer. A única coisa, se você for usar vidro para congelar, é física. Deixa pelo menos uns 2 dedinhos abaixo do limite ali da tampa. Tem que ter um espaço entre o final do conteúdo para a tampa, porque o líquido vai expandir, o produto que for ali. Então, para não ter perigo de estourar o vidro. Outra coisa também muito simples. Torneira com aerador. O desperdício de água reduz absurdamente do que essa torneira com aerador é aquela que parece um chuveirinho. Tem algumas torneiras que a gente já compra já assim, que ela se vira para um lado, ela é assim, e se você vira para o outro lado, ela cai um esguichinho completo ali, como se fosse uma queda livre. O fluxo intenso. Isso faz muita diferença. Então, assim, são pequenas coisas que você pode trazer para o seu dia a dia. Não estou falando de nada astronômico, não estou falando nada difícil, nada perturbador, é tudo coisa acessível para todo mundo. E uma dica que eu tô louca para testar, se alguém tiver, por favor, me avisem. Eu descobri que dá para a gente cozinhar na lava-louça. Simplesmente, e isso é uma pessoa super estudada ali, que tá num livro fenomenal. O que ela propõe? Que você coloque o alimento picado dentro de um pote hermético, óbvio, que possa ir a secar a lavadora, e você coloca ela no ciclo junto com os alimentos. Porque aquele vapor vai estar ali, então o alimento vai ser cozido de uma forma lenta, numa temperatura baixa, e você vai estar economizando tempo, economizando energia, porque enquanto seria um momento jogado fora, você vai estar utilizando aquilo. E outra coisa também sobre a lava-louça, muita gente tem preconceito porque acha que gasta muito, que isso, mas você vai trocar água pela energia. Gente, por incrível que pareça, a conta bate. É preferível a lava-louça do que a gente lavar a louça manualmente, ali na raça mesmo. Então, fica a dica para vocês nesse sentido. Aí, aqui, eu queria trazer uma inspiração para vocês, para mostrar que, assim, a gente pode ter uma alimentação sustentável e não é só a reutilização do famoso bolinho de arroz que sobrou de ontem da janta. Cara, a gente pode aproveitar muita coisa. Tem o pesto da rama de cenoura, que tá aqui bonitinho. Isso daqui é a casca da banana. Eu fiz a biomassa de banana e aí, na teoria, você desperdiçaria a casca. Não, eu descasquei ela, eu desfiei ela e fiz ela recheadinha, virou uma esfirra que quem comeu achou que era carne. Então, assim, nada contra, cada um na sua, mas, assim, são possibilidades da gente utilizar o alimento de uma forma integral. Simples. E não é assim, não estou falando para você comer casca de banana todo dia, não é isso, mas, assim, se você conseguir uma banana que você conheça a procedência, que seja orgânica, que, né, seja saudável ali, por que não aproveitar? Então, são várias possibilidades para a gente pensar. E aí, nessa questão da versatilidade, de consumo consciente, são 3 pilares que eu queria mostrar para vocês, que é preparar sempre em menor quantidade, tentar preparar realmente só a porção que você for consumir, sem precisar fazer a mais, sem exagero, reinventar a sobra. Sobrou o arroz? Poxa vida, você não precisa fazer o bolinho de arroz, você pode fazer aqui, ó, um arroz cremoso. O arroz já está cozido, pega a couve-flor, o talo, aquela parte que às vezes as pessoas não comem, que é o bulbo, né, aquela parte de baixo, cozinha ela, deixa ela bem al dente, bem molinha ali, processa ela no liquidificador, coloca com algum temperinho, coloca ali o que você queira, e pronto, mistura com esse arroz, vai ficar um arroz cremoso, delícia, se quiser assar também depois para ficar mais crocantezinho em cima, tá feito. E planejamento, tanto das compras quanto da produção da comida, para realmente não ter desperdício. E quando for fazer compra, cuidado com as promoções. Porque o que acontece? Os da indústria vêm e eles querem que você compre sempre a mais. Então, eles vão propor algumas coisas para você consumir que, na verdade, você não precisaria. Mas você vai olhar ali, a promoção vai ser tentadora e você vai levar. Vai levar? Vai ficar parado no armário porque você não vai consumir.
vai ficar ocupando espaço, você só incentivou mais ainda esse consumo exacerbado. Então, é só para refletir quando for no mercado fazer essa listinha de compra. E aí, aqui, para finalizar, são só umas dicas de um resumo, assim, da cozinha sem desperdício, que é a alimentação preferencialmente de vegetais, uma alimentação baseada em vegetais é mais sustentável para o planeta e para o nosso corpo. Sim, não vou levantar bandeira, não vou ficar fazendo alarde, apesar daqui eu acho que a gente está mais acolhido e as pessoas terem uma cabeça mais aberta para isso. Mas assim, se a gente analisar o veganismo, é sustentável demais e seria muito melhor se todos, ou pelo menos conseguissem reduzir alguma coisa. A quantidade de um dia só que a gente deixe de consumir carne e alimentos de origem animal de modo geral, a gente economizaria, tipo, 100 quilômetros de caminhada de carro, de percurso de carro, em questão a nível de poluição. Então, é muita coisa. Matéria-prima, de novo, preferencialmente orgânico, alimento da estação, comprar em quantidade que você vai consumir naquele período, preferir comprar em lugares que você conheça, em redes pequenas, apoiando o pequeno comerciante. A dispensa é principal fator na organização. Gente, você conservar o alimento da forma correta, isso faz muita diferença. Por exemplo, você foi na feira, comprou um morango. Tá, Paola, cheguei da feira, tô super atrasada, cara, não tenho tempo, eu não vou comer esse morango hoje. Qual é a lógica? Você vai deixar ele na geladeira, no dia seguinte ele já vai estar assim. Se você tiver um minuto, porque o morango ele não pode ser lavado antes de consumir. Você lava o morango quando você vai consumir. Aí, beleza. O que você pode fazer? Chegou em casa, pega um potinho, põe um paninho desses de pia, qualquer paninho que você tenha. Coloca os morangos ali, lógico, você não vai jogar da caixinha, mas faz com carinho ali. Fecha o paninho, tampa e coloca na geladeira. Sem brincadeira, esse morango vai durar pelo menos 10 dias. E que morango dura 10 dias na geladeira? Então, assim, é questão de um minuto que faz a diferença em todo esse processo. Desperdício, de novo, tentar reduzir ao máximo, utilizar a maior parte dos alimentos. Se você não sabe alguma coisa, dá uma olhada. Às vezes espinafre, gente, espinafre, o pessoal joga o talo fora. É só picar junto e refogar tudo junto, não tem diferença nenhuma. Só tem que refogar o talo um pouquinho a mais do que as folhas. Então, você coloca ele primeiro na panela, com o refogado, e depois você coloca as folhas. E vai. Compostagem é a mesma coisa. Se você tiver a composteira, ótimo. Se não tiver a composteira, se você tiver boa vontade de procurar algum lugar, alguma coisa que tenha esse circuito, né? É muito bacana. O consumo de energia, a gente tentar reduzir, então otimizar o consumo do gás. Você vai cozinhar uma coisa, já cozinha duas juntas, já aproveita, quando depois você tiver com pressa, já vai estar feito. Economizar água. Economizar água, a gente pode economizar de diversas formas. Uma outra forma de economizar energia também é a gente deixar as leguminosas de molho, os cereais, além da parte saudável para o nosso organismo, economiza muito tempo se a gente deixa tudo isso de molho quando a gente vai cozinhar. Então, fica a dica, continue. Não tenham medo da panela de pressão, cozinhem na panela de pressão e deixem os alimentos de molho na véspera. E as embalagens, não é para ser bonita, gente. É para ser utilizada, é para ser reutilizada, é para a gente fazer o que dá dentro da nossa possibilidade. Então, assim, é o potinho que tá da azeitona? Bacana, é do palmito? Vai do palmito. Outra dica, pegou o pote, quer usar, tá com cola, passa um pouquinho de óleo na buchinha mesmo e passa o óleo ali na bucha e esfrega que aquela cola sai. E você pode usar seu pote da forma que você quiser, ou não quer tirar a etiqueta, também deixa com a etiqueta e tá tudo certo. O importante é que a gente evite plástico de uso único, que é o principal. E é isso, gente. Desculpa a demora, acho que eu me empolguei demais. E me coloco à disposição, se alguém quiser conversar, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Eu quero montar algumas receitinhas para mandar para vocês. Eu não consegui disponibilizar, mas até o fim de semana eu disponibilizo. E aí, quem quiser pode me chamar pelo Instagram, eu mando pelo Instagram, ou eu deixo com as meninas. E é isso, meninas. Muito obrigada para vocês. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme, uma satisfação poder voltar para a naturologia e de uma forma que hoje em dia faz muito sentido para mim. Então, muito obrigada. É um prazer e desejo sucesso para a caminhada de vocês e que vocês levem essa profissão linda para muito mais gente, que espalhem isso e levem saúde para muita gente. Obrigada.
É isso, Nath. Uau! O que dizer depois de tudo isso? Só obrigada. Ai, gente, eu me empolguei, acho que atrasei muito. Nada. Olha, vou te dizer algo pessoal, tá? Por favor. Acho que talvez seja o momento de você repensar quando você diz que você não usa a naturologia no seu Ah, dia. total, mas eu demorei muito para me achar, Nath, foi absurdo, assim. E é muito engraçado, porque depois de anos, hoje eu consigo me analisar e entender e todo esse processo e coisas que na faculdade às vezes eu não tive, sabe? Realmente é um insight que tem que vir na hora que tem que vir. Foi Sim, isso. mas considerando a amplitude que a naturologia propõe, não necessariamente estar na clínica significa que você é naturóloga. Exato. Não, e eu falo, eu acho que o principal é a gente ser um agente de educação. Aqui, ó, a Juliana tá falando. Você faz um trabalho incrível, incrível. Ah, Meu, dá para fazer uma aula mais detalhada para aprender e para fazer isso na prática, porque te ouvindo, muito do que você trouxe não é novidade. sim, A gente esquece no dia a dia pela forma automática que a gente vive. E aí, quando eu escutando tudo isso, é tipo, nossa, dá para melhorar e melhorar muito. e com coisas simples. É isso Sim, que eu falo. Não é tipo, pô, a gente tem que ter uma alimentação saudável, a gente tem que ter uns hábitos saudáveis, é óbvio. Mas assim, não é nada inacessível. A não, gente não precisa do sal do Himalaia para a gente ter saúde. Sabe, sim. assim, eu acho que essa é a sacada principal, é a gente entender que o que é nosso é o que está perto. Isso é o que traz essa mudança. Fato. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, alguém quer trazer alguma coisa específica para a Paola, fiquem à vontade para liberar microfone, falar, escrever. Mas é isso, nada. Ah, a gente falou da Bia Jansen. Ah, sim, aqui, francesa, mas que Ah, vive nos Estados Unidos. Aliás, só um adendo assim, eu estou nos Estados Unidos há um tempo, desde de dezembro eu estou aqui. E uma coisa ah, que eu quase chorei é que eles fazem ovo cozido descascado na embalagem. hã? Meu namorado tá até rindo de. Hã? Quando eu passei no mercado, eu falei: que é isso aqui? Eu tenho. Você tá brincando? Não. Eles vendem 4 ovos cozidos, descascados na embalagem individual para você comprar o ovo cozido descascado. E aí você fala: E oi, é um país desenvolvido mesmo? Só para eu entender, né? há controvérsias, não? Mas você sabe que eu estava estudando e eu tenho uma amiga que mora na Irlanda e eu Hum, assisti um documentário fenomenal. Não, porque a Irlanda está mudando, porque assim é uma taxa absurda. Tipo, lá a empresa paga 89 euros para fazer o descarte do plástico. E na hum. Alemanha, são 400. Uau. Olha a diferença. Então, o que a galera está fazendo? Despachando para a Irlanda. E o documentário falava maravilhas do tipo, não, a Irlanda, não, tem lixeiras marrom espalhadas pela cidade, porque são as lixeiras compostáveis, e que não sei o que, que não sei o que lá. Eu falei, nossa, como assim ela nunca falou? Vou eu lá, e aí? Aí ela, amiga, eu nunca vi uma lixeira marrom. Eu falei, como? Aí tá, aí vou estudar, estudar, estudar. Ah, não, porque na Itália também tem um projeto bacana, Portugal, então eu fiquei apaixonada. Na hora que eu comecei a ler Portugal, eu falei, eu quero ir para Portugal, porque tem aplicativo de coleta de lixo. Tipo, você coloca, sei lá, é lixo reciclado, é não sei o que e tal. Mandei mensagem para outra. Ah, eu nunca vi isso. Eu falei, peraí, mas eles estão me vendendo uma imagem que não existe? Ou o trem é muito grande e vocês que estão alienados? Ela falou, não, pá, eu nunca vi isso. Eu falei, ok. Mas aqui eu tô na Califórnia. E teoricamente a Califórnia é super aberta, super altas ideias. Nem tanto. Nem tanto. Mas acho que é isso, né? É uma forma de ampliar a nossa ação individualmente, pensando no coletivo. E, assim, muito, mas muito obrigada por você estar aqui, por você dividir tudo que você sabe. Tenho certeza absoluta que as suas dicas todas serão muito bem-vindas. Se depois você puder compartilhar essas receitas, a gente manda para todo mundo. Quero sim. Eu vou montar, Nath, e aí eu mando para a galera. Perfeito. Ó, a Juliana disse aqui, né, que tem uma série na Netflix chamada Curta Essa, que fala bastante sobre modelos de cidades sustentáveis. Mas Hum. tá nessa caminhada e
para quem está na fase de conseguir absorver essas informações, a gente... Necessário. Muito, muito obrigada mais uma vez. Desejo um bom finalzinho de tarde. Obrigada a todos que estavam aqui. Amanhã é o nosso último dia de atividades. Ainda hoje a gente vai ter a live pela SBNat com a Vivian e a Patrícia. E amanhã também tem um monte de coisa legal para vocês. Um beijo enorme. Um bom fim de dia para vocês. Para nós. Quem vê amanhã. Obrigada. Beijo. Obrigada.